Ei, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Na semana que vem, eu não vou estar gravando vídeos, mas hoje eu tô aqui para trazer mais uma palavra para vocês, queridos. Uma palavra de reflexão, uma palavra onde nós precisamos realmente meditar para ver se nós estamos vivendo dessa maneira ou não. Essas palavras, queridos, falaram muito comigo. Não foi um estudo que eu fiz hoje, ontem. Já é algo que Deus falou comigo há um tempo. E à medida que Ele foi falando comigo, eu fui sendo liberta de algumas coisas que eu estava vivendo, de algumas coisas que não estavam certas, de coisas que eu acreditava que eram as certas, mas não eram. E assim, sabe, queridos, o Senhor falou muito comigo a respeito do cuidado com a doutrina de homens, a doutrina vã de homens. Desde o Novo Testamento, quando Paulo escreveu, quando João escreveu, eles nos alertavam que o espírito do anticristo já estava no mundo. Ou seja, as pessoas já estão sendo usadas para distorcer a verdade, para distorcer o evangelho e para levar-nos a acreditar naquilo que eles pregam. É muito interessante porque eu era uma pessoa muito religiosa e eu não sabia. Eu acreditava que o que eu tinha aprendido era o certo e eu batia o meu pé quanto ao que eu acreditava, ao que eu tinha aprendido. Até que o meu marido saiu de casa e por causa da minha dor, eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus de uma maneira diferente. Porque veja bem, querido, a palavra vai dizer que existem 5 ministérios diferentes. Ou seja, cada um vai buscar dentro daquilo que ele foi preparado e separado para falar. Se é um pastor de família, ele vai procurar se especializar naquilo. Se é um pastor de libertação, ele vai procurar se especializar naquilo. É como se fosse um médico. Um cardiologista, ele vai procurar se especializar na área dele, que é para mexer no coração, né, para lidar com isso. Se é um pediatra, ele vai se especializar na área infantil. Mas o que acontece? A grande maioria dos pastores não se especializa dentro da palavra. Eles estudam fazendo seminários que outros homens dão, de outros homens que já tinham dado antes, de resumos que foram feitos por homens. A própria religião evangélica, por exemplo, ela se deu início por causa de Martinho Lutero, né? Que era um homem, que ele viu, ele leu e ele teve um outro entendimento da palavra que veio trazer-nos a libertação e nos levar a querer buscar mais na palavra. Porém, querida, é um homem, assim como eu e você. Então, assim, a verdade é que nós precisamos nos aprofundar na palavra. Não é ficar naquilo que um homem resumiu, ele tirou aquilo ali e é aquilo ali pronto. Não. Nós precisamos nos aprofundar e buscar no Senhor. E eu perguntava muitas coisas para Deus a respeito da família, a respeito do casamento, porque para mim a família não mudou, a família continua sendo um projeto de Deus, eu continuo vendo a minha família assim, de uma maneira sobrenatural, um valor, eu dou um valor muito grande para minha família, mas ao longo, né, desse processo eu entendi que casamento não depende só de um, são duas pessoas. Por mais que muitos vão dizer assim, mas vocês são uma só carne agora. Mas preste atenção no que a palavra vai dizer. E os dois serão uma só carne no Senhor. Portanto, se a pessoa não estiver no Senhor, eles não se tornam uma só carne. Eu digo e repito porque foi o Senhor que disse para mim. Nem toda aliança o Senhor estava presente, nem toda aliança o Senhor fez. Até porque, queridos, existem muitas alianças que foram feitas de maneira forçada. Até a própria liderança mesmo da igreja, às vezes foi lá e forçou a pessoa a casar. A pessoa casou ali no desespero e tudo mais. Então, assim, é querer reparar um erro cometendo um outro erro. Porque se a pessoa
casa sem conhecer o valor do casamento mediante a palavra de Deus, sem saber o que o casamento é para Deus em primeiro lugar, e sem a pessoa amar a Deus em primeiro lugar, ela não consegue ter um casamento mediante a vontade do Senhor. Ela vai ter um casamento totalmente humano, onde ela vai agir conforme o que ela acha que tem que ser. Aí é onde a mulher não é amada pelo marido, como Cristo amou a igreja, e é onde o homem não tem uma mulher submissa, porque não tem como. Aonde não tem Deus, não tem como ter uma aliança com Deus. Entende? Então hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, e o tema do vídeo de hoje é a verdade distorcida. E nós precisamos entender muito bem porque é uma verdade que Satanás mexeu e corrompeu e transformou em meia verdade para que nós não consigamos ter o livre acesso ao Senhor. Então fica com o vídeo e que Deus abençoe o seu final de semana para a honra e glória dele, e quer comais, quer bebais, tudo que vocês forem fazer, não se esqueçam de fazer para a honra e glória do Senhor, amém? Um grande abraço e fica aí com o vídeo, querido. Deus te abençoe. Ao sermos apresentados a Cristo, aprendemos sobre como proceder para aceitá-lo, recebê-lo e permanecer nele. Daí é onde nos tornamos cristãos, ou pelo menos é o que pensamos. Mas ser cristão vai muito além disso e vai muito além de frequentar uma igreja e etc. Ser cristão é buscar ser imitador de Cristo em tudo o que ele fez. Porém, hoje em dia, muitos aceitam a Cristo por causa de uma pregação bem elaborada que tocou em sua alma e a levou a desejar aquele Jesus que cura, que liberta e que salva. No entanto, quando essas pessoas descobrem o que o próprio Jesus nos ensina que é necessário para ser um discípulo dele, as pessoas entram em choque, desanimam e voltam para suas práticas mundanas. Em sua grande maioria, as igrejas não têm exortado seus membros acerca de como se portar, de como proceder e do que é certo e errado conforme a palavra. Tem sido mais importante manter o membro na igreja em qualquer circunstância do que corrigi-lo e ensiná-lo na verdade. E já vimos que Deus é um Deus de correção. Mas hoje, vemos que se tornou aceitável um ministro que agride a esposa e os filhos, mas canta bem. Então deixe ele louvar. O divórcio faz parte. Não deu certo? É só separar e partir para outra. Fica tranquilo, irmão ou irmã. Deus te aceita do jeito que você é. Não precisa abandonar o vício. Com o tempo, você larga. Isso são verdades distorcidas para se manter pessoas dentro da igreja, mas que nunca conhecerão a Deus verdadeiramente. Bom, Romanos 5,12 vai dizer que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, não existe um que não peque. Ah, mas o meu padre não peca, nem o meu pastor. Então a palavra é mentirosa, porque ela vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto pecadores, todos estamos expostos ao erro e por isso é tão importante cada um se santificar, buscar o conhecimento na palavra de Deus, orar, ter relacionamento com Deus, para que assim o Espírito Santo seja aflorado em nós e nos ajude a discernir aquilo que é preciso. Mas é importante criarmos consciência sobre o sacrifício de Jesus que nos purifica, nos justifica, nos redime e nos salva. Romanos 5,13 diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, antes de Deus dar a lei a Moisés, o povo não tinha conhecimento do pecado. Eles viviam o que chamamos de tempo da ignorância. Mas, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Então, hoje, todos temos o conhecimento do que é o pecado e o que não é. Porém, nem todos têm o conhecimento sobre quem é aquele que nos liberta do pecado.
Daí é onde começa a história distorcida da verdade. Romanos 5,15 diz que porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E é onde os líderes religiosos pregam que a lei foi abolida em Jesus e agora vivemos no tempo da graça. Há perdão para tudo. E eles dizem: a graça imerecida te salva e te redime dos seus pecados. Fique tranquilo, no tempo de Deus, tudo vai mudar na sua vida. Não tenha pressa. Mas não é bem assim que a palavra nos ensina. Vejamos. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça é nos dada por meio de alguém, e esse alguém é Cristo, aquele cujo qual nós devemos imitar, para que assim sejamos verdadeiros cristãos. Daí fica a pergunta: Cristo pecava? Não. 2 Coríntios 5,21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se eu continuo praticando pecado, eu não sou cristão. Isso é fato. E Paulo vai continuar no capítulo 6,1 dizendo: que diremos, pois? Isso ele fala a respeito da graça. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que Paulo quer dizer? Que para ser cristão, o pecado já não pode mais fazer parte da minha cartela de opções e que a graça não é uma permissão para que eu continue no pecado, mas sim uma conscientização do que Jesus fez por todos nós. Por meio da morte dele é que hoje recebemos a graça. E não foi qualquer morte, foi morte e morte de cruz. Portanto, a graça não é um passaporte para o pecado. Ela é uma condição para que não pequemos mais. E muitos dirão: mas eu ainda não me batizei. Sou cristão, mas só vou me batizar quando eu conseguir largar o meu pecado. Então você não é cristão, porque Paulo vai dizer, bem como lemos, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, ou seja, o batismo é a minha confissão de fé, é o que me leva rumo ao cristianismo. Sem ele, não há arrependimento, sem arrependimento não há mudança e não há transformação. Batizar-se é entender que Cristo morreu para o mundo e negou o pecado, e portanto, como imitador dele, eu faço a mesma coisa. E ao reconhecer isso, eu busco andar em novidade de vida. Então, a transformação não começa quando Deus decide, mas é quando eu entendo que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ilustrar. Imagine você caminhando com Jesus, quando de repente você vira para ele e diz: Jesus, vamos no bar tomar umas? Será que ele frequentaria esse ambiente? Ou você está fumando e diz: Jesus, vai uma tragada aí? Ou usando droga: Jesus, quer dar uma cheirada? Não, queridos, Jesus não está nesse tipo de coisa. Portanto, se eu faço essas coisas, eu não sou digno de ser chamado cristão. Imagine só, a palavra vai dizer que Jesus vem buscar a sua noiva. Para ele, o relacionamento com a igreja é como um casamento. Agora imagine você dizendo: Jesus, vou morar com uma mulher ali, vou arrumar uns filhos ou não, mas não vou me casar. Ou, Jesus, negócio é o seguinte, não aguento mais a minha esposa ou o meu marido e vou os deixar, porque eu sou cristão e tanto fez, tanto faz, o Senhor vai me perdoar. Você acha mesmo que Jesus, conhecendo a importância do casamento, vai aceitar esse tipo de coisa? Portanto, ao aceitarmos Jesus, somos conscientizados da nova postura que temos que adotar. Então, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Se eu ainda não morri para mim, eu não sou justificado do pecado. Para ser um cristão, eu preciso entender isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se sou cristão, eu busco cuidar e santificar o meu corpo. Eu entendo que ele é templo do Espírito Santo. Ou não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que eu faço no corpo contamina o meu espírito. Então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Agora, entendendo e conhecendo a quem sirvo, eu sou obediente a ele e a minha vida possui um dono. E libertados do pecado, somos feitos servos da justiça. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça é dada de graça, mas o pecado possui um salário, e este é a morte. E mesmo sabendo disso, muitos preferem permanecer nele. Então, para ser cristão, para servir a Deus, existe uma conduta, existe uma condição que me é imposta. Não é do jeito que eu penso que é. E isso é para tudo na minha vida, principalmente no exercício da minha família. Se eu quero ter uma família próspera e abençoada, eu me entrego e escolho a Deus como base dela. Tanto é que logo em seguida, Paulo nos dá uma ilustração do casamento, que é o que deveria indicar o início de toda a família. E ele começa dizendo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, portanto, a lei permanece. A lei é que me faz conhecer o pecado, é o que me faz saber o que é correto e o que não é. Por um acaso algum de nós não sabe que Deus abomina o divórcio? Por um acaso algum de nós não sabe que Deus é contra o adultério? Por um acaso algum de nós não sabe que Deus é contra o assassinato? Sabemos, e sabemos por causa da lei. E Paulo então fala da lei que une marido e mulher. E por que ele vai usar justo esta ilustração? Porque o divórcio se tornou comum, inclusive no meio cristão. E então ele faz questão de lembrar que a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. E está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Mas, queridos, existem dois tipos de morte citados na Bíblia: morte espiritual e morte carnal. E isso também é muito importante entender. Porque se o seu marido está morto espiritualmente, sim, você está livre da lei, pois ele não serve a Jesus Cristo. E o próprio Paulo vai dizer: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E se a má companhia for o seu próprio marido? Tome cuidado, querido. E a outra morte é a morte carnal, que é quando o nosso corpo obtém-se a morte e aí então volta a ser pó como era antes. Mais uma vez então eu vou repetir. A graça é uma conscientização para me fazer entender que o pecado não me pertence mais e que ao aceitar e reconhecer Jesus e seu sacrifício, eu não pertenço mais a mim, aos meus desejos ou ao que eu acho que é. Agora eu pertenço a Ele. E quantas pessoas têm abandonado suas famílias e adulterado pensando que a graça é o suficiente para libertá-los do pecado? Mas a graça é o que deve nos levar ao arrependimento e transformação de vida.
Mas eu preciso ser feliz. A felicidade de um verdadeiro cristão é agradar a Deus. Se eu o agrado, eu estou feliz e, portanto, busco fazer a vontade dele. Há uma nova conduta a ser adotada. Há uma postura, há uma necessidade de renovação da mente e de entender que o que agrada ao mundo não agrada a Deus e ponto. Nós escolhemos mudar e Deus nos dá força para isso através do Espírito Santo. A minha transformação atinge toda a minha família. A minha conduta atinge toda a minha família. Portanto, qual o exemplo que temos dado dentro da nossa casa? Será que temos sido cristãos ou apenas hipócritas que só falam e não praticam? Tiago 1, do 22 ao 25, diz para sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Todo aquele que se parece com Cristo reflete a imagem dele. Uma família que possui a salvação de Cristo exerce uma conduta, e é sobre essa conduta que falaremos no decorrer dos próximos vídeos.